Quer saber como deixar suas planilhas ainda mais incríveis? Hoje vamos aprender a utilizar o poderoso recurso de formatação condicional no Planilhas Google para transformar as células da planilha de forma simples e dinâmica. Imagine então suas planilhas ganhando mais destaque com cores, estilos que mudam automaticamente conforme os dados inseridos e regras ou critérios estabelecidos por você. E vamos explorar esses aprendizados na prática com 5 exemplos super didáticos: texto, data, número, fórmula personalizada e caixas de seleção. Então vamos para a prática aprender como deixar suas planilhas mais dinâmicas, funcionais e seguir evoluindo nas planilhas. E para realizar essa estilização automática de acordo com critérios ou regras, que é o que faremos ao longo destes 5 exemplos práticos, vamos utilizar o recurso de formatação condicional. Para acessar esse recurso, vamos abrir o menu Formatar e selecionar a opção Formatação Condicional. Será aberto então este menu de regras de formatação condicional e neste contexto vamos atuar nesta aba de cor única. Aqui vamos poder selecionar o intervalo de dados que vamos analisar, vamos também poder criar as regras de formatação, que se a regra for verdadeira, é aplicada a formatação, a estilização específica de forma automática, e se o retorno da regra for falso, não é aplicada essa formatação e estilização. Muito bem, então aqui, neste primeiro exemplo, vamos ter diversos textos, palavras, e a regra que vamos criar é para destacar, para estilizar as palavras que começam com arte. Então, letra A, letra R e letra T, por exemplo. Muito bem, então vamos já aqui na tabela selecionar o intervalo de dados, abrir o menu Formatar e selecionar a opção de Formatação Condicional. Aqui então o intervalo já foi aplicado. E agora sim, vamos para as regras de formatação, formatar células C, e aqui vamos ter diversas validações, regras, critérios que podemos aplicar. Inicialmente, referente ao texto, depois referente a datas, números e até fórmulas personalizadas. Neste primeiro contexto, vamos trabalhar com o tipo de dado de texto. Então, vamos atuar com estas primeiras opções. Aqui podemos analisar se uma célula está vazia, não está vazia, se o texto contém algo específico, se o texto começa com alguma letra ou trecho específico, se o texto é exatamente o que vamos digitar na regra. Nesse caso, queremos os textos que começam com A, R e T. Então, poderíamos utilizar o texto contém ou o texto começa com. Vamos utilizar essa regra de o texto começa com. E aqui no valor ou fórmula é onde criaremos o critério ou a regra. Então, o texto começa com ART, é este exemplo específico, e aqui podemos aplicar o estilo de formatação. Então, alguns destaques para o texto e também podemos alterar a cor do texto e a cor de preenchimento. Neste caso, vamos alterar a cor de preenchimento. Vou selecionar aqui esta cor e também vamos alterar a cor do texto. Muito bem, então já temos a regra que se o texto começar com ART, vamos alterar a cor do texto e a cor de preenchimento. Vou apertar aqui em concluído, vou brevemente fechar esse menu e já podemos testar. Inclusive, já está funcionando, mas se eu alterar algumas palavras, por exemplo, alterar esta palavra, já perdeu o destaque, pois não está mais respeitando a regra, o critério. E da mesma forma, se ajustarmos o texto para que respeite a regra, já ocorre o destaque, a estilização de forma automática, de acordo com o critério, a regra que criamos. E se você gostou deste primeiro exemplo, lembrando que serão 5 exemplos, aproveita e já se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Isso ajuda muito o canal e me motiva a continuar criando mais conteúdos. Então, seguimos agora para o exemplo 2, no qual vamos atuar com o tipo de dado de data. Aqui, então, a regra, o critério que iremos criar é destacar e estilizar automaticamente datas que sejam posteriores ao dia 1º do mês 8 do ano 2024. Então, vamos criar essa regra. Primeiro, vou selecionar o intervalo de dados, vamos abrir o menu Formatar, novamente abrir
a opção formatação condicional, e aqui já temos o intervalo selecionado, e nas regras de formatação, formatar célula C, vamos atuar com estas três opções referentes à data. A data é para selecionar o critério como uma data específica, data anterior a ou data posterior a, que é a opção que vamos selecionar. Então, seleciono data posterior a, e aqui podemos selecionar, já existe a opção de selecionar hoje, amanhã, ontem ou uma data exata. Vamos selecionar essa opção e aqui no valor ou fórmula vamos adicionar essa data que queremos utilizar para a regra, para o critério. Então vamos formatar a célula se essa data for posterior a, aqui o nosso exemplo, então 01, 08, 2024. Então as datas posteriores a esta, que está aqui no valor, nesta fórmula, vamos aplicar uma cor de preenchimento diferente. Então, vamos concluir esta regra de formatação condicional e já está funcionando. As datas posteriores a que selecionamos lá no critério, na regra, no valor, estão sendo destacadas. Então, por exemplo, vamos alterar aqui para dia 1º/8 de 2023, por exemplo. Não há mais o destaque e a estilização. Se eu colocar a informação, por exemplo, dia 02/08/2024, há o destaque. Assim como se eu colocar 01/08/2024, não ocorre o destaque, pois a regra ela informa que são datas posteriores àquele valor que especificamos. Muito bem, vamos seguir agora então para o exemplo 3, que é com o tipo de dado de números. Então, novamente, vamos selecionar o intervalo de dados. Aqui a regra que vamos criar é para estilizar automaticamente quando um valor for entre 0 e 30. Então, vamos lá. Intervalo selecionado, vamos abrir o menu Formatar e selecionar a opção de Formatação Condicional. Novamente, já temos o intervalo especificado e aqui em Regras de Formatação, Formatar célula C, vamos atuar com essas opções referentes a números. Aqui temos também bastante opções de regras, critérios para desenvolver, comparando quando o número é maior que, maior ou igual a, menor que, o número é igual a um outro valor, é diferente de um outro valor, está entre um intervalo de valores. E assim por diante. Neste caso, queremos que o número esteja entre 0 e 30. Então, vou selecionar essa opção de está entre. E aqui podemos informar dois valores, então o valor inicial do intervalo e o valor final do intervalo. Então aqui o primeiro valor 0 e o segundo valor 30. Então os números que estiverem entre 0 e 30 vão receber essa estilização automática. Aqui podemos alterar, por exemplo, a cor de preenchimento. Vou selecionar esta cor. Podemos também, por exemplo, alterar a cor do texto e assim por diante. Vou apertar em concluído e vamos testar a regra. Então, os valores entre 0 e 30 estão sendo destacados, estilizados. Já os valores maiores do que isso, fora desse intervalo, não recebem essa estilização. Por exemplo, o valor 25 recebe essa estilização. Já o valor menos 10 não recebe. O valor 31 não recebe. O valor 0 recebe, valor 1, valor 29, 30 e assim por diante. Agora, então, vamos para o exemplo 4, no qual vamos criar uma estilização automática com base em um critério ou regra, que será uma fórmula personalizada. Neste contexto do exemplo, vamos buscar com que a soma dos valores das duas colunas seja menor do que 250. Então, temos essa primeira coluna de valores e essa segunda coluna de valores. Queremos que a soma deste valor com este valor seja menor que 250 para receber a estilização. Então, vamos selecionar o intervalo de dados, vamos no menu Formatar, selecionar a opção Formatação Condicional, e aqui nas regras de formatação, vamos selecionar a opção A Fórmula Personalizada é. Aqui, então, vamos poder criar um valor ou fórmula personalizado. Então, vou digitar igual, abrir parênteses, digitar também cifrão A2. Este cifrão ele quer dizer que é uma referência absoluta para a coluna A, ou seja, sempre vai ser analisado a coluna A. Já
aqui no valor na referência da linha, vai ser uma referência relativa, pois queremos que a fórmula analise a linha 2, a linha 3, a linha 4, a linha 5 e assim por diante. Inclusive, se você quiser entender um pouco mais sobre referência absoluta e relativa, há um vídeo bastante interessante aqui no canal ensinando um pouco mais sobre esses conceitos. Agora, dando sequência, então, na fórmula, se este valor que está na coluna A, na linha 2, 3, 4 e assim por diante, mais cifrão B2 para analisar a coluna 2 nas linhas 2, 3, 4 e assim por diante. Vou fechar parênteses. Se este valor for menor do que 250, queremos a estilização. Então, vou selecionar aqui uma cor de preenchimento, apertar em concluído e agora vamos testar. Então, estas linhas que possuem a estilização é porque a soma de um valor com o outro é menor do que 250. Por exemplo, aqui nesse contexto, soma 230 é menor do que 250, então recebe a estilização automática. Já aqui neste contexto, por exemplo, a soma é 270, é maior do que 250, então não recebe a estilização automática. Porém, se eu alterasse algum desses valores, essa estilização já vai ocorrendo. Aqui, por exemplo, se exceder 250, perde a estilização automática, e assim por diante. Então, este foi o quarto exemplo, e agora, para finalizar, vamos para o quinto exemplo, formatação condicional para caixas de seleção. Então, queremos, basicamente, quando uma caixa estiver marcada, haja um destaque com uma cor diferente. Então, vamos selecionar o intervalo de dados, porém, antes, na verdade, é importante a informação de que, quando uma caixa de seleção está desmarcada, ela retorna o valor falso. Quando uma caixa de seleção está marcada, ela retorna o valor verdadeiro. Dessa expressão lógica, esse retorno, que o verdadeiro e o falso vêm do inglês true e false. Então, agora vamos fazer o seguinte. Agora sim, selecionar o intervalo de dados, abrir o menu Formatar, selecionar a opção Formatação Condicional e para estilizar uma caixa de seleção de acordo com a marcação ou não, vamos nas regras de formatação, formatar célula C, e aqui podemos trabalhar com estas funções de texto. Então, se o texto é exatamente, por exemplo, true, do valor verdadeiro ou falso dessa expressão lógica, então vamos aplicar uma formatação específica, como, por exemplo, alterar a cor de preenchimento. Se eu apertar agora em concluído, fechar, muito bem, quando uma caixa está desmarcada, ela não recebe nenhuma estilização, e quando ela está marcada, a sua respectiva célula recebe uma estilização específica. E agora que você aprendeu a realizar uma estilização automática de acordo com critérios ou regras estabelecidas numa formatação condicional, acredito que também faça sentido aprender como construir uma barra de progresso que vai sendo dinamicamente preenchida no Planilhas Google. Se você tem interesse em aprender como realizar esta barra de progresso, vou deixar aqui na tela um outro vídeo do canal que ensina como realizar isto.